Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. É com muita alegria que a gente começa hoje essa minissérie Saber e Viver. Nós vamos tratar aqui de temas muito relevantes para a construção da nossa longevidade. E para isso a gente vai trazer aqui 6 profissionais de renome nessa área que vão compartilhar conosco o conhecimento deles, a experiência e a prática para nos ajudar a entender melhor esse universo do Longeviver. Bacana demais, né? Essa nova iniciativa da rede. Para quem não me conhece, eu sou Paula Chacon, sou assistente social, especialista em gerontologia. Este ano completo 60 anos, com muita alegria nessa conquista da minha longevidade. Faço parte da equipe da rede e vou ser apresentadora dessa iniciativa inovadora da rede, que é o MesaCast. E o que significa MesaCast? É a oportunidade da gente ter acesso aos vídeos no nosso canal do YouTube da Rede Longevidade e em formato de podcast do Spotify, que é um aplicativo que baixa no celular e vocês podem ter acesso a esse podcast, tá bom? E aí, gente, a minissérie Saber e Viver é uma realização da Rede Longevidade, uma organização sem fins lucrativos que tem o propósito de promover a educação em longevidade. Ela tem o patrocínio da Livelo, o fomento do Fundo Municipal do Idoso, do Conselho Municipal do Idoso da Prefeitura de Belo Horizonte e o apoio da CDL-BH e da Casa Una, que sempre nos acolhem. Então, a vocês, o nosso muito obrigado. E aí, gente, para lançar essa iniciativa inovadora, a nossa minissérie Saber e Viver, nós temos a honra e a alegria de receber aqui a fundadora e diretora executiva da Rede Longevidade, Michele Queiroz. A Michele é também mestre em administração pela UFMG, professora universitária há quase 20 anos, conselheira do ILC, Centro Internacional de Longevidade no Brasil, e coordenadora do FDC Longevidade. É uma honra estar aqui com você, Michele. Que alegria te receber aqui nesse lançamento dessa minissérie. E aí, para te dar as boas-vindas, nós queremos te dar uma lembrança que mostra a intenção dessa série. Então, receba a vela, que ela nos dá de presente o fogo, que é vida e que tem o poder de transformar. E a gente sabe que a nossa vida está sempre em transformação, inclusive para a gente construir uma boa longevidade. E a vela também nos dá de presente a luz, que vai ser jorrada e vai dar beleza a todos os conteúdos que nós vamos tratar aqui nessa série. Pois é, mas você acha que acabou? Tem uma carta linda escrita para você pela Helena, representante 60 mais da rede, faz parte da nossa equipe, fundadora e coordenadora do Grupo Inspira, que é um grupo da Rede Longevidade já há 7 anos que funciona em BH. E, gente, mãe da Michele, olha só que honra e que alegria para ela receber essa carta com todo o carinho nosso. Coração que bate. Muito obrigada, Paula. Obrigada a todos pelo carinho. Para mim é uma alegria e uma honra poder iniciar mais um ciclo de aprendizados, de trocas sobre esse tema que se transformou na causa da minha vida, num propósito importante, e dividir com você e com o nosso público, com todas as pessoas que vão nessa trajetória estar conosco. Para mim é maravilhoso. Acho que a rede sempre procura aquecer a gente com emoções, com conexões, e é assim que eu me sinto nesse início. Brindada com essas lembranças, e espero que todos que por aqui passarem sintam, né? Seja os que estiverem aqui conosco presencialmente, seja os que nos assistem, esse nosso desejo de se conectar com as pessoas também pelas emoções. Muito obrigada. Nós é que agradecemos demais por você estar aqui na rede, né, ter fundado a rede para a gente. Então, a gente só tem a agradecer a você. Mas vamos começar e colocar a luz hoje no tema longevidade e sua relação com a educação, com a diversidade e com o engajamento. E aí, Michele, fala para a gente, porque a Rede Longevidade, ela surgiu
a partir de um desejo do encontro da longevidade com a educação, não é isso? Verdade, Paula. Primeiro que é muito simbólico essa questão de jogar a luz em relação ao tema, porque é de fato algo que a gente não estuda na nossa trajetória, né? Então, quando a gente fala do encontro da longevidade com a educação, o que nós percebemos, né? Eu venho de uma trajetória como professora, como você mesmo disse aí na abertura, mas mesmo sendo professora há tanto tempo, como estudante, como professora, eu nunca me deparei com o tema da longevidade numa sala de aula. Desde a educação como criança, como adolescente, depois dentro da universidade, pós-graduação, mestrado, não importa em que nível, eu nunca encontrei uma reflexão que conectasse a educação e a longevidade. E como que a gente pode ter algo tão revolucionário acontecendo, um aumento de décadas na nossa expectativa de vida, que transforma tudo, transforma o jeito como pessoalmente nós devemos nos preparar, afeta a economia, afeta as finanças, afeta a cultura, afeta todas as instâncias da nossa vida e a gente não aprende sobre isso. Exato. Então, era o caminho mais natural para mim que a gente pudesse, como uma organização que não foi fundada por mim, que sozinha a gente não faz nada, né? A rede nasceu na essência com um grupo de voluntários, do qual a Helena, minha mãe, fez parte incondicionalmente desde o início. E a partir daí a gente percebeu que através de oficinas, de formações, de workshops, de trocas, de momentos de interação, a gente podia colocar na pauta esse tema que é tão importante. E aí nossa referência em longevidade, né, Dr. Alexandre Kalash, tem uma frase que é muito icônica para simbolizar esse início da rede. Ele dizia que para lidar com a revolução da longevidade, a gente precisa revolucionar a educação em longevidade. E é nessa busca que a gente tem se encontrado nesses anos todos. Que bacana, né? E tem caminhado muito bem, né? Agora com essa nova iniciativa do MesaCast, né? Muito legal. E aí, a nossa minissérie, ela traz 2 aspectos da longevidade, que é o saber e o viver. A educação, ela se conecta ao saber. Como que o nosso público poderá ter isso ao longo da série? Se a gente acabou de falar que a gente tem uma distância, né, do mundo da educação que a gente vive com a temática da longevidade, é papel nosso, como uma organização que quer promover a educação, levar saber. Sim. Levar conteúdo. Então, como você bem disse, nós escolhemos especialistas que estarão aqui todas as semanas, vai ter um episódio novo, né, para as pessoas assistirem até meados de março. E em cada episódio a gente vai jogar luz a temas que são importantes para a compreensão, para esse primeiro lado de entender sobre o tema. Eu imagino, por exemplo, que a gente vai fazer em breve, né, estaremos todos aí viajando na turnê Quatro Cantos. Nós estamos conversando com várias pessoas sobre destino, sobre roteiros, sobre possibilidades de experiências. Imagina que a vida nesse Longe Viver é um destino que a gente não sabe muito bem quanto tempo vai durar, mas que nós vamos percorrer. Sim. Não é natural que a gente queira aprender sobre esse caminho, sobre esse percurso? Então, o saber vai trazer isso. Quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de cuidado, quando a gente fala de renda, de trabalho, de tecnologia, de todos os grandes temas que compõem essa nossa visão mais inteira da longevidade. Porque é isso que a rede vem defendendo todos esses anos, né? Que a nossa construção no curso da vida, ela é múltipla. E é por isso que a gente precisa de renovar o nosso saber, o nosso aprendizado ao longo da vida, nesse percurso. E aprender coisas novas sempre, né? Então, o conteúdo, ele traz para a gente coisas novas, para a gente construir de um novo jeito a nossa longevidade, né? E aprendendo coisas novas, isso é muito bacana, né? Mas a segunda parte do nome da série é o viver. Qual que é a intenção de colocar o viver no nome da minissérie? Então, esse saber viver é uma expressão, né, quando caminhada junto, que a gente conhece de música, de poesia, de vários lugares, mas aqui ele tem uma intenção muito clara para a gente, que é uma provocação de que nem sempre tudo que a gente sabe se transforma automaticamente numa prática na nossa vida. Eu sei muito bem disso, cada um de nós sabe as dores e as delícias da sua caminhada, mas a gente quer provocar o nosso participante, o nosso ouvinte, o nosso público a entender
que de tudo isso que a gente vai lançar luz, não adianta só guardar na caixinha do cérebro e falar, eu aprendi sobre isso, se isso não gerar algum nível de transformação no seu viver. Então, vou dar um exemplo. Olha que eu estou aí, vai fazer 10 anos nessa jornada de estudo, porque mesmo antes da rede existir oficialmente, eu já vim estudando sobre isso. Eu entendi num determinado momento que eu realmente precisava romper com o sedentarismo, que fez parte de muitas etapas da minha vida, e fazer uma atividade física. Ok. De repente, numa das aulas da rede, a professora Juliana, nossa geriatra, dá o exemplo que muitos de vocês na pandemia devem ter vivido também, que é, bom, não adianta você fazer sua atividade física lá 2 vezes por semana, etc e tal, e nos outros dias continuar no seu computador. Bom, ok, check, já fiz minha atividade física da semana 2 vezes e eu continuo sedentário o resto da semana toda. Parece uma coisa óbvia? Parece. Mas não é. Parece uma coisa óbvia? Parece, mas naquele momento caiu uma ficha para mim de que, apesar de já ter ouvido falar sobre isso várias vezes, naquele momento eu saí do automático de entender, ok, ocupou um espaço no meu cérebro e falei, eu preciso transformar as pausas vitais que a gente fez na rede, eu incorporei na minha vida. Então eu comecei a fazer outras coisas para que esse conhecimento tomasse corpo na minha vida. E a Cecília Xavier, que é uma outra professora que já esteve com a gente em vários momentos, terapeuta ocupacional, fala da importância dos baby steps. O que são isso? Pequenos passos. Vocês vão ver aqui 8 temas diferentes, talvez 10 temas diferentes. Não é pegar tudo e falar assim, agora então eu tenho que fazer isso, criar um plano gigantesco, complexo, porque a construção do hábito, a mudança do comportamento, ela precisa de pequenos, mas robustos passos para acontecer, não é? Então, eu acho que esse fica como um tipo de reflexão convidativa para todos os episódios que as pessoas nos assistirem aqui. O que eu aprendi, registrei ali, e o que daqui, ou do episódio X ou Z, eu vou começar a levar para a minha vida. E começar aos poucos, né? Que a Juliana também reforça isso, que é o que você disse, um passinho de cada vez para que a gente consiga manter esse hábito, né? E não só da atividade física, mas de vários assuntos que nós vamos trazer aqui, que pode contribuir muito com o nosso viver a longevidade, né? Então, muito bacana essa contribuição, né? O encontro que a rede promove é o da educação em longevidade com a diversidade. E a gente sabe que o envelhecer é diverso, né? O que isso representa? É para todas as idades? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. É legal a nossa audiência que está aqui, porque a gente fica sempre imaginando, né? Quem que vai estar nos ouvindo. E é o mais diverso que tem. E é realmente um reflexo disso. Se a pessoa que está aqui nos escutando ou nos vendo, ela tem 20, tem 30, tem 40, tem 50, tem 60, tem 70, 80, 90. Nós já tivemos experiências com todos esses públicos e o mais legal é a nossa crença de que, de fato, esse é o caminho. O público 60+ continua sendo um público super importante. As pessoas que já estão vivendo a sua longevidade, com seus desafios e oportunidades, têm muito a nos ensinar, tem muito a continuar aprendendo nesse processo de troca. Mas as pessoas, geralmente mais novas, acham que isso não é para elas. O senso comum diz, quando eu tiver passado 60, vou começar a me preocupar com isso. Mas tudo que a gente vai construir para o nosso futuro é reflexo das nossas decisões presentes. Então, essa também é uma constatação que vem de algo que parece óbvio, mas que as pessoas, pela rotina do dia a dia, pela lógica da velocidade com que a gente tem vivido as nossas vidas, pelo acúmulo de atividades, a gente realmente não para pensar. Um exemplo é em finanças. É verdade. Qualquer conta que você fizer vai te mostrar que quanto mais cedo você começar a fazer a sua reserva financeira para o futuro, porque o conceito de aposentadoria é um conceito que está em plena transformação, e na minha geração, que hoje estou com 43, quando eu aposentar vai ser completamente diferente de você, Paula, que se aposentou no ano passado, né? Então, se a gente entender por esse exemplo financeiro que é básico, né? Que se você começar antes, começar com seus 20 anos, 20 e poucos, com um valor menor,
você consegue chegar provavelmente com muito mais facilidade na composição de uma reserva futura. Se você pensar assim, nossa, eu fiz 60 e agora, o que eu faço? Então, todos os campos da sua vida, no cultivo das relações, na forma como você leva a sua alimentação, sua atividade física, em todos os aspectos nós vamos ver benefícios das pessoas trabalharem isso. Como diz Kalash, quanto antes melhor, mas nunca tarde demais. Exatamente. E é ter essa consciência de que a gente constrói a longevidade ao longo da vida, né? Com todas as adversidades. E aí, voltando então à frase do Kalash, né? Que é um gerontólogo de renome, né, na área, que ele fala isso. Mas como que entram os outros marcadores da diversidade nessa conversa? Porque a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala que é para todas as idades é na diversidade etária, que vem, né, dessa questão de fato da idade, da gente dialogar com públicos diversos, nessa perspectiva, né, geracional. Aí tem conversas importantes que nós já tivemos na rede, vamos continuar tendo sobre o ageísmo, que é o preconceito etário, tudo isso a gente vai ter oportunidade de ver aqui no ambiente dessa minissérie. Mas é importante a gente lembrar que quando a gente cruza esses marcadores, então a gente pensa o que é uma mulher envelhecer, o que é uma pessoa negra envelhecer, o que é uma pessoa LGBTQIA+, envelhecer, o que é uma pessoa com deficiência envelhecer. Então, esses marcadores, entre aspas, que é o termo que muitas vezes se discute dentro das empresas, nas políticas públicas, etc., ele se soma ao processo de envelhecimento e gera um preconceito duplo, Sim, triplo, exatamente. que tira, muitas vezes, a expectativa de vida desse padrão médio que a gente vive. Isso é muito sério, porque a gente não está falando aqui sobre igualdade. Sabemos que existem diferenças, mas a luta pela equidade no envelhecimento, com essas características, com esses processos de vida, que muitas vezes nesse curso se tornam excludentes, vai impactar a expectativa de vida dessas pessoas. E aí esse convite que nós fazemos sempre de que é uma causa de todos, que precisa ser uma causa de todos, vem reforçar isso. A idade é o único marcador que conecta todos nós, mas não significa que todas as pessoas estão vivendo em plenos direitos dentro do nosso país e, vamos dizer, no mundo, porque a gente encontra diferenças em relação a essas diversas condições em todos os lugares do mundo, mas é óbvio que a gente está focando muitas vezes aqui, no nosso país, no nosso contexto. E assim, é muito diverso mesmo, as diferenças são muito grandes, né? Em contexto social, um país nosso como tão grande, com tanta diversidade cultural, né, Michele? Socioeconômica. O marcador da idade é só mais um, né? Fator, às vezes, até de exclusão. Por isso que é importante a gente abordar esse tema e conectar com a educação e longevidade. Né? Para a gente quebrar esses paradigmas de que a longevidade vai muito... A forma de envelhecer, na verdade, de viver o envelhecimento, vai muito além da idade, né? Bacana mesmo. E aí, uma forma, né, da gente também trabalhar essa quebra de paradigmas, melhorar essa relação entre as pessoas na longevidade, a gente surge aí com o engajamento, né? E que é uma palavra que nem todo mundo entende o que é, não sabe como atuar em relação a isso. Como que a gente pode entender na prática esse convite da rede para se engajar? Engraçado, se a gente for fazer aquela resposta bem de colégio... Teórica. Vai lá no dicionário, meu filho, olha o que é engajar, né? E aí vem uma palavra que é abraçar. E para a gente é muito significativo, porque a gente, o tempo todo, em todas as nossas iniciativas, a gente está fazendo um convite para que as pessoas abracem essa causa. Como uma causa de todos nós, como algo que vale a pena a gente lutar. E lutar para que a nossa qualidade de vida possa ser melhor e para que a gente possa romper as fronteiras do nosso corpo, da nossa vida e levar isso para a nossa família, para os nossos vizinhos. Isso também é engajar, né? Essa é a essência do engajamento. E para pessoas que a gente nem conhece, que às vezes a gente tem uma rede social e tem lá pessoas circulando e a gente repostou alguma coisa, a gente compartilhou alguma coisa. A rede tem várias formas de estimular o engajamento de quem quer assumir
esse convite que a gente faz, né, de que engaje-se com essa causa, que ela seja também uma causa sua. A gente tem encontros, a gente tem formações, um bocado de coisa para as pessoas que quiserem, mas a gente sempre vai dizer que num país onde essa não é a cultura vigente, onde a educação não tem essa premissa, a gente vai precisar de muitas vozes, sim, de muitas luzes. Sim, muito fogo. Muitos esforços para levar isso a ponto das gerações futuras entenderem como esse tema é de fato relevante. Então, eu lembro quando eu saí da faculdade, né, mais de 20 anos atrás, as pessoas falavam responsabilidade social, sustentabilidade, com estranheza, como se fosse uma coisa de hippie, Gente, bem entre aspas aqui, tá? Não é o que eu estou concordando. As pessoas tinham preconceitos em relação a achar que isso não era uma agenda muito relevante. Quantas e quantas coisas a gente conquistou? Ainda é uma conquista que demanda muito, mas hoje você tem grandes empresas com estruturas para refletir sobre isso. Às vezes departamentos, ou às vezes estruturas que caminham de forma transversal das empresas. A gente avançou nessa pauta. Mas por quê? Porque em determinado momento, muitas pessoas se esforçaram para que ela fosse uma pauta importante, para que ela entrasse no mapa. E eu acho que a gente precisa fazer com a longevidade um esforço muito grande, que não é de poucas pessoas, e a rede está no nome, não é à toa, porque a gente articula o tempo inteiro. Hoje eu estava falando com uma pessoa da prefeitura aqui de BH, do órgão da Secretaria de Saúde, outro dia a gente está falando com uma pessoa que é de outra área, enfim. A gente teve a honra de ter na capa, na introdução do nosso e-book, né, o Dr. Alexandre Silva, que assumiu aí à frente a Secretaria Nacional de Políticas da Pessoa Idosa. Empresas, como vocês viram aqui, que né, nos patrocinam, enfim, tem um esforço enorme da gente conseguir conectar o maior número de pessoas. Mas você, cada um que está aí, recebe esse chamado em cada ação que a rede faz, de se tornar parte dessa nossa bandeira, de abraçar esse senso de engajamento que a gente provoca. E eu aproveito para convidar todo mundo ao final da websérie, nós duas de novo, né, abrimos e iremos encerrar num encontro para que vocês todos, a cada episódio aí que estiverem anotando, registrando, eu gostaria tanto de dar esse depoimento em relação ao que a Paula falou, ou me surgiu uma dúvida aqui no que a Michelle colocou, ou tem um exemplo de uma iniciativa aqui que eu queria conectar, nós vamos abrir esse espaço aqui em Belo Horizonte, onde estamos, né, onde é a nossa sede presencial, e para quem quiser se conectar e interagir por Zoom. Então, guardem aí, peguem um caderninho, um bloquinho, para que a cada episódio vocês possam ir registrando, porque a gente vai criar esse espaço, porque isso também é engajamento. Isso que eu ia as pessoas nos ajudarem a construir, a evoluir juntas nessa temática, a sentirem que elas fazem parte, reforça o nosso propósito de fazer com as pessoas e não para elas. E sabe o que eu fiquei pensando? Assim, o engajamento, ele tem esse engajamento maior, mas ele também tem um engajamento menor, que parece menor, mas que é por onde a gente deve começar, que são essas conversas da família, nos grupos de amigos, levar esse tema para os nossos bate-papos, para os almoços de domingo. Isso é engajar. E aí a gente vai crescendo, né? Imagina levar o conteúdo do nosso MesaCast aqui para uma conversa com amigos. Isso é uma forma da gente estar engajado com a causa. Só o fato das pessoas compartilharem. Compartilhei. Já é um pontinho de... Já, exatamente. Que alguém pode receber, que alguém pode ver e levantar com um novo olhar. Isso. E fiquei pensando na sua fala também, nesse momento presencial, que o pessoal de Belo Horizonte vai poder estar conosco, que eles possam também trocar isso entre eles, lá nos grupos que coordenam, enfim, onde eles trabalham, e trazer para nós nesse momento presencial essas dúvidas que as pessoas vão tendo em relação ao conteúdo que a gente está trazendo aqui, né? Isso me lembrou uma foto que a gente recebeu de um post que foi feito por uma instituição de longa permanência aqui em Belo Horizonte, num dos cursos do ano passado, que eles colocaram o nosso curso na televisão e colocaram as pessoas idosas para assistir. Bacana. E aí a gente, e mandaram isso, falando assim, aqui já está todo mundo preparado para a aula e tal. Quão rico é a gente poder saber que, mesmo quem não tem a oportunidade de estar com a gente presencialmente,
pode estabelecer essa relação de troca e tem a oportunidade de desvendar junto com a gente esse caminho da educação em todos os formatos. Isso. Isso é a voz de outras pessoas que não podem estar ali. Exato. Quem está pode ser a voz dessas pessoas. E assim a gente vai construindo esse longeviver com mais conhecimento, com mais experiências de vida, não só nossa, mas de quem a gente traz, né? Eu fico pensando, por exemplo, a gente anunciou aqui a Helena, né? Como a coordenadora do Inspira, ela traz a voz do Inspira para a gente, né? E isso é engajar. Então, assim a gente vai espalhando essa luz, né? Pela sociedade, pelo eu preciso fazer um parênteses, né? Porque o Inspira, para quem não conhece, foi a primeira iniciativa da rede. Foi lá onde a gente nasceu como base social, na região do Taquari e do Alto Veracruz, aqui em Belo Horizonte. E ele chama Inspira exatamente porque cada uma das nossas meninas ensinam pra gente com seus 60, 70, 80, 95, acho que é o nosso recorde hoje, do Taquari das Vedras. Ensinam pra gente assim, o que é de fato envelhecer numa população, numa comunidade onde existem desafios, existem vulnerabilidades, mas existe uma potência de vida que é sensacional. Então eu aproveito esse primeiro episódio para também honrar cada uma delas que me trouxe aqui hoje, porque foi dali, da essência do que, né, eu trouxe da minha família, dos meus avós, e desse trabalho social foi Helena nessa comunidade que começou toda essa nossa trajetória. Essas meninas sabem viver, Michele, né? E elas nos ensinam a viver a longevidade, muitas vezes com tanta simplicidade, e são tão felizes e constroem uma velhice tão linda, né? Na simplicidade que não é ilusória, não, que os desafios permeiam o cotidiano. Mas a gente consegue encontrar um espaço de troca e de conexão tão potente que a gente vai e desafia a impossibilidade juntas. É lindo isso, né? E é isso que a rede vai tentando construir e está construindo cada vez mais em todas as iniciativas que a gente disponibiliza e que a gente se propõe a fazer, né? E mais uma vez, então, você está de parabéns, né? Nossa, muito bacana, Michele. Olha aqui, e esse primeiro episódio está terminando. Já? Você acredita? Passou rápido. Mas olha aqui. Mas assim, está só terminando, porque para finalizar, a gente queria que você dissesse para nós uma frase que te inspira nesse momento. Nossa Senhora, eu acho que muita gente já me ouviu falar essa frase, mas eu não vou cansar de repetir ela durante um bom tempo. Ela está no nosso primeiro vídeo manifesto e a gente fala dessa vida que é finita, mas que pode se tornar infinita pelo legado que a gente deixa. E eu aproveito para explicar por que o infinito é o símbolo da rede. Por que ele está aqui no viver, por que ele está aqui na nossa caneca, por que ele está aqui na vela, e por que ele está aqui no meu pulso. Porque é esse pulso que pulsa, que convida as pessoas para essa luta de levar a educação e longevidade como uma causa de todos. É isso que me inspira, é isso que me faz não achar que tudo são flores, mas a entender que é possível continuar porque tem sentido, porque tem propósito, porque tem uma essência transformadora em tudo isso que a gente... Michele, e todos nós podemos tornar a nossa vida infinita, né? As meninas do Inspira vão tornar naquela comunidade, no nosso pequenininho que vai se tornando grande, depende do nosso legado, né? E aí, a gente quer te agradecer muito, primeiro por essa participação, por compartilhar conosco a sua experiência, todo esse saber, mas em especial por ter fundado a Rede Longevidade. Que bom que você fundou a rede, este é o seu legado, então a gente quer te dar os parabéns por isso e te agradecer por essa contribuição que você dá para a longevidade da gente nesse país e até fora do país agora, né? E que vá para os quatro cantos com esse fogo que transforma, com essa luz sobre tantos ensinamentos e tanto conteúdo. Parabéns. Obrigada, Paula, mas eu preciso dizer que é um trabalho de muitas mãos, muitas mãos. Então, a gente tem uma equipe incrível, né? Você aqui nesse momento, representando esse time técnico, a gente tem
um time de tecnologia que está por trás dessa coisa toda aqui. Fazendo coisas lindas, né? A gente tem Brenda, a gente tem Jéssica, a gente tem o time técnico, parceiros de conteúdo, a gente tem a Aline, a gente tem a Helena, todos os professores que vocês vão conhecer aqui. Então, nós temos muita gente por trás da realização de cada iniciativa dessa da rede. Eu sou muito grata a todos vocês e a cada um que para um tempinho do seu tempo para nos ouvir e para reverberar isso na sua própria vida e do seu entorno. Obrigada. Obrigada também, viu? Pessoal, olha só, terminamos, mas é preciso saber viver, né? Então, a série Saber e Viver quer também ver de vocês aí, que vocês coloquem nos nossos comentários, como a Michele fez, qual a frase que tem inspirado vocês nessa construção da longevidade? Coloca pra gente aí nos comentários, porque quem sabe essas frases não vão fazer parte da nossa coleção de camisetas sociais. A gente espera aí as frases de cada um, ok? E aproveitando aqui então para agradecer a cada um que está assistindo o nosso episódio, a cada um que vai compartilhar este episódio e dizer para vocês que eu espero vocês no segundo episódio, onde a gente vai tratar do tema propósito e projeto de vida, como construir um caminho com sentido, porque longevidade é importante a gente ter um propósito, né? E quem vai falar desse tema para nós é a especialista Priscila Antunes. Então, a gente espera vocês. Um abraço e até lá.